Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje o sacrário está com o véu vermelho, porque celebramos uma memória aqui no Brasil, celebramos a memória litúrgica, né? Santos, no Brasil é memória facultativa, não é memória obrigatória, mas são os santos Cosme e Damião, que são irmãos, gêmeos, médicos, né? Que morreram mártires, né? Então, para quem estuda medicina, vale a pena conhecer a vida deles um pouquinho. Mas o tema da meditação não é sobre Cosme e Damião, os santos do dia de hoje, mas sim a mensagem do Opus Dei. Como vocês bem sabem, hoje vamos falar sobre a mensagem do Opus Dei, né? O que São José Maria, o que Deus, através de São José Maria, veio anunciar ao mundo, anunciar, né, na igreja, para a igreja e para o mundo. Para muitos de vocês, essa meditação vai ser chover no molhado, vai ser recordar coisas que vocês já sabem. E é bom que seja assim, né? Porque, afinal de contas, não basta saber, não basta dizer, isso eu já conheço, isso eu já sei de cor, inclusive. Quer dizer, a meta não é essa, né? A meta não é saber, a meta é ser, né? A meta é viver. Para todos nós é uma ocasião para a gente fazer um exame de consciência, para a gente perguntar para Jesus, né? Quanto disso daqui eu já assimilei na minha vida, ou o quanto dessas coisas, dessa mensagem do Opus Dei, dessas características do Opus Dei, da espiritualidade do Opus Dei, o quanto disso tudo que eu já assimilei, que eu quero viver, que já me ajudou, ou que pode me ajudar, ou que Deus me pede para abraçar isso, porque tudo, né? Tudo que Deus revela, tudo que Deus mostra, tudo que Deus quer mostrar ao mundo através do carisma do Opus Dei, é algo do patrimônio da igreja, né? São José Maria, ele não inventou nada. Ele teve uma iluminação de Deus, né? Ele teve uma iluminação de Deus para ressaltar ou sublinhar alguns aspectos da vida cristã. Obviamente, né? Porque estamos meditando nesse tema, né? Todos também já sabem, mas sempre tem algum aí mais novo, algum talvez que seja a primeira vez que vem a meditação. Então, vale a pena recordar que nós estamos no final do mês de setembro, né? E a fundação do Opus Dei é justamente daqui a pouco, né? O aniversário da fundação do Opus Dei é no dia 2 de outubro, daqui a pouquinho, daqui menos de uma semana, né? Então, daqui 6 dias, exatamente. Então, foi o dia que São José Maria enxergou o que Deus queria dele. O que Deus queria dele? Que fundasse uma instituição com um carisma bem preciso, bem exato. 2 de outubro de 1928. Daqui 3 anos estaremos celebrando o centenário, né? 100 anos. 26, 27, 28. Daqui 3 anos, né, o Opus Dei estará
completando 100 anos de vida. Isso para um ser humano é muito, né? Muito. Alguém viver até os 100 anos não é pouca coisa. Agora, para uma instituição da igreja, o que são 100 anos? Bem, já é algo respeitável, né? Mas não é muito, né? Há instituições na igreja aí com 1000 anos, 800 anos, 500 anos, né? Então, o Opus Dei ainda é uma instituição relativamente jovem dentro da igreja. Então, né, qual que é, ou quais são, né, os traços característicos da mensagem do Opus Dei? Se a gente poderia dizer assim, resumindo, né? Caso alguém esteja com pressa e tenha que ir embora, então vamos resumir em uma frase, né, a meditação. O Opus Dei, essa instituição da igreja chamada Opus Dei, ela nos ajuda a encontrar Jesus Cristo, Deus, no trabalho, na vida familiar e em todas as atividades cotidianas. Ou seja, na vida cotidiana, encontrar a Deus em todas as circunstâncias habituais da nossa vida. Nós sabemos que todos os batizados somos chamados a seguir Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a viver junto com Jesus, ou seja, a conhecer a sua vida através do Evangelho e a dar a conhecer a vida de Cristo às outras pessoas que estão perto de nós. Então, nesse sentido também, a finalidade do Opus Dei é contribuir para essa missão evangelizadora da igreja, né? O famoso apostolado, né? Missão evangelizadora é o apostolado. Como que o Opus Dei faz isso, né? Ele tenta promover entre os fiéis cristãos de todas as condições uma vida plenamente coerente com a fé. Onde, né, nas circunstâncias correntes, concretas da existência humana, especialmente por meio da santificação do trabalho, que é a atividade habitual, normal, né, de todos os cristãos correntes, fiéis correntes no meio do mundo, né? Então, com esse intuito, né, quais são esses traços característicos do espírito do Opus Dei, da espiritualidade do Opus Dei, do carisma do Opus Dei? E que podemos ir pensando, meditando, como eu dizia no começo da meditação, né? Que a gente vá fazendo essa espécie de exame de consciência, né? Será que eu estou vivendo isso? Será que eu posso viver isso? Será que Deus me pede para viver esse aspecto na minha vida? E como, né? E como que Deus me pede para viver isso? Claro, hoje não vamos aprofundar, cada um desses temas, no fundo, é tema de uma meditação, né? Isso, hoje vamos dar uma pincelada nesses elementos, né? Um primeiro elemento que é considerado a base do espírito do Opus Dei é a filiação divina. Quer dizer, a base de todo o espírito do Opus Dei, e é um princípio cristão fundamental, né? Quer dizer, essa ideia de que, em virtude do batismo, né, porque fomos batizados, os cristãos somos filhos de Deus. Então, pronto, isso é para todo cristão, né? Todo cristão é filho de Deus, porque fomos batizados, e no batismo somos adotados por Deus como seus filhos. Por isso, o fundador do Opus Dei, São José Maria, dizia: a filiação divina é o fundamento do espírito do Opus Dei, o fundamento, a base, o alicerce, o fundamento do espírito do Opus Dei. É aí que a gente tem que começar, né? É aí que a gente tem que começar. A gente começa a construção de um grande edifício ali, preparando o terreno para receber o alicerce, a base, o apoio, aquilo que vai sustentar todo o resto do edifício, né? Então, nesse sentido,
consequentemente, a formação que a prelazia do Opus Dei proporciona a cada um de nós busca o quê? Fortalecer justamente a confiança na providência de Deus. Né? Confiar na providência de Deus. A simplicidade no relacionamento com Deus. E esse profundo sentido da dignidade de todo ser humano. E, consequentemente, a fraternidade entre nós, entre todos nós, porque todos somos filhos de Deus, né? Todos os batizados são filhos de Deus. Então, esse verdadeiro amor cristão, né? Pelo mundo, pelas pessoas, pelas realidades criadas por Deus, e, consequentemente, né? Quer dizer, consequência dessa filiação divina, consequência dessa confiança na providência de Deus é o quê? Serenidade, otimismo, né? Quer dizer, essa alegria de saber que quem nos conduz, ou seja, quem conduz a igreja neste mundo é o Espírito Santo, né? Não estamos aí soltos, né? O primeiro aspecto, o primeiro traço característico, filiação divina, a base. Depois, um segundo elemento aqui é a vida diária, a vida cotidiana. E todos somos chamados a procurar a plenitude da vida cristã, ou seja, o que falávamos antes, a identificação com Cristo. Todos nós. A meta de todo cristão é essa, identificar-se com Cristo. Agora, para a imensa maioria dos cristãos, é justamente como, onde, de que modo, né? Através das circunstâncias da nossa vida, circunstâncias correntes, cotidianas, habituais, né? Do nosso dia a dia, das circunstâncias da nossa vida, das atividades às quais nós nos ocupamos, né? E nesse sentido, né, quando a gente olha, a gente coloca, né, a nossa atenção na vida cotidiana, saltam aos olhos as virtudes cristãs, as virtudes humanas, né? Quer dizer, fé, quer dizer, como nós vivemos no dia a dia, a fé, a esperança, a caridade, tudo isso apoiado nas virtudes humanas, tais como, só para dar alguns exemplos, né? Generosidade, laboriosidade, justiça, lealdade, alegria, sinceridade, etc. A lista é grande. Por quê? Né? Porque justamente é através do exercício das virtudes, né, a luta por adquirir virtudes, que uma pessoa vai se configurando com Cristo. Né? Quando às vezes, né, me perguntam, né, ô padre, como ser um filho melhor? Né? Como ser um melhor estudante? Como ser um namorado mais legal? E como me preparar para o casamento? Como me preparar para ser, sei lá o quê? Olha, parecer-se com Cristo. Ou seja, a luta por adquirir virtudes. Jesus é o modelo de todas as virtudes. Então, parecer com Cristo é crescer, lutar por adquirir virtudes. Isso é o crescimento pessoal, isso é o amadurecimento de uma pessoa. Adquirir virtudes, ser uma pessoa virtuosa. Claro que se é com esse intuito de se parecer com Cristo, então claro que o que motiva tudo isso, toda essa luta, é o amor de Deus. Eu amo Jesus Cristo, por isso eu quero me parecer com Ele, por isso eu quero ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que realmente procura fazer o bem em todas as circunstâncias da sua vida. Reparem, todas as circunstâncias da sua vida. Agora, já que falamos da vida cotidiana, da vida diária, né, é o outro traço característico do carisma do Opus Dei, da mensagem do Opus Dei para nós, é que a gente saiba valorizar o quê? O pequeno. Quer dizer, a santidade grande, ela está em cumprir os pequenos deveres de cada instante. São José Maria não se cansava de repetir essa ideia, né? Os pequenos deveres de cada instante, né? Quer dizer, as coisas pequenas, aquilo que preenche a nossa existência, se a gente parar para pensar, né? O nosso dia é composto por pequenas tarefas, da manhã até a noite. Pequena tarefa é acordar na hora certa.
Pequena tarefa é sair de casa e deixar o quarto arrumado. Pequena tarefa é chegar pontualmente para os nossos compromissos, né, para uma aula. Pequenas tarefas é não deixar ninguém esperando. Pequena tarefa é estudar as horas necessárias. Pequena tarefa é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? De modo bem concreto, né? Seja fazendo a nossa oração pessoal, seja assistindo a Santa Missa, seja rezando o texto, etc. São pequenos detalhes de cada dia. Os pequenos detalhes de cada dia são muito importantes, né? Porque é a base do pequeno, do pouco de cada dia, né? Que ao longo do tempo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, aquela perseverança, né? Nessas pequenas tarefas é o que vai nos transformando, né? A mudança num ser humano geralmente é uma mudança gradual, é aos poucos que a gente vai melhorando. Piorar geralmente é rápido, é mais fácil, né? Piorar é fácil. Ser um cara ruim é muito fácil, né? Então geralmente essa transformação é muito rápida, né? De deixar de ser bom e passar a ser mal é muito fácil, né? Agora, ser bom mesmo, de verdade, requer todo um esforço, toda uma luta, todo um empenho mesmo, né? Outro elemento, outra característica do Espírito do Opus Dei, outro tema, né, que se fala muito aqui, né, nos centros do Opus Dei, nos meios de formação que nós recebemos aqui, é santificar o trabalho, né? Santificar o trabalho, esse tripé, né? Tripé do trabalho. Santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros com o nosso trabalho, né? Por isso tripé, né? 3 aspectos. O eixo da espiritualidade específica do Opus Dei é a santificação do trabalho cotidiano. Isso diz que é tão forte que São José Maria dizia, né, que uma pessoa que não quisesse trabalhar ou que não entendesse o valor do trabalho não conseguiria entender o carisma do Opus Dei. Quer dizer, é uma coisa também essencial isso daqui, é o eixo da espiritualidade. O eixo ao redor do qual gira toda a espiritualidade do Opus Dei é o trabalho profissional, a santificação do trabalho. Com essas 3 vertentes, né? Santificar o trabalho, santificar-se através do trabalho e também através do trabalho santificar os demais, aqueles que estão perto de nós, os colegas de trabalho, por exemplo. Então, o trabalho é santificado quando? Né? Quando é feito por amor a Deus. Né? E logicamente, né? Quando se faz por amor a Deus, também se faz de modo esforçado, dedicado, quer dizer, queremos realizar o trabalho, nos esforçamos por realizar o trabalho com a maior qualidade possível, com a maior perfeição humana possível, né? Fugindo do perfeccionismo, por isso que se fala a perfeição humana possível, né? E não uma perfeição humana idealizada, não, idealizada não, né? Aquela que é possível, né? Uma perfeição humana com competência e honestidade profissionais, com esse desejo de servir aos demais. Então, tudo isso faz parte da santificação do trabalho, né? E quem trabalha assim, né, por amor a Deus e buscando essa perfeição humana, essa competência e honestidade profissionais, quem trabalha desse modo vai se aperfeiçoando enquanto pessoa e, obviamente, ajuda a aperfeiçoar quem está perto de nós, nossos colegas, né? O meu próximo, né? Então, olha, qualquer trabalho honesto, seja humanamente relevante ou humilde, né? Qualquer trabalho honesto é santificável, né? Todos os trabalhos honestos são trabalhos santificáveis. E assim, né, procurando incentivar esse espírito, cultivar esse espírito,
né? Os fiéis do Opus Dei procuram contribuir, desse modo, à construção e desenvolvimento da sociedade, né? Queremos a melhoria da sociedade, né? Queremos contribuir para o desenvolvimento material da sociedade, né? Porque nós não somos só alma, nós somos corpo e alma. Então o material conta, né? O material conta. Pois o outro aspecto do carisma do Opus Dei é a caridade e o apostolado, né? Amor de Deus e amor ao próximo estão inseparáveis. Então a gente se esforça. Os fiéis do Opus Dei nos esforçamos por dar testemunho da nossa fé cristã, né, por ocasião das nossas atividades cotidianas e do consequente relacionamento humano, relacionamento profissional, relacionamento social e, obviamente, o relacionamento familiar, né? Em todas as circunstâncias que nos relacionamos com os demais, podemos dar esse testemunho da nossa fé. E o testemunho de caridade, né? Que tratar bem as pessoas, ter paciência com as pessoas, saber respeitar as pessoas, saber dialogar as pessoas, querer o bem de todos. Isso é muito forte, né? Jesus não fala para a gente amar até o inimigo. Quer dizer, no fundo, Jesus está falando assim que a gente não pode ter inimigo, né? Quer dizer, se alguém se considera meu inimigo, então, até a essa pessoa eu tenho que amá-lo, né? Isso daqui é muito forte, isso daqui é revolucionário, isso daqui é uma coisa que o mundo não entende isso. Basta ver quanta guerra há no mundo, porque não se sabe amar, porque não se sabe perdoar, porque não se sabe compreender aqueles que são diferentes de nós, né? Então essa luta, esse combate, né, esse enfrentamento, isso não é cristão, né? Isso não é cristão. Jesus nos pede para viver a caridade com todos, com todos. E o apostolado não é querer o bem dos outros, né? Não é atrair as almas ou levar as almas, as pessoas até Cristo, porque queremos para as pessoas, né? Queremos para o meu próximo, para o nosso próximo, o melhor. E o melhor é Deus. Então a gente quer que as pessoas também se aproximem de Deus. É o maior tesouro que nós temos, né? É o próprio Deus. Outro aspecto, oração e sacrifício. Parece óbvio, né? Também é outra coisa, né, de todo cristão. Vocês estão vendo que, assim, não tem nada de muito esquisito, é tudo bem católico que eu estou falando aqui, né? Mas claro, o Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica. Então, a doutrina do Opus Dei é a doutrina católica. Não é outra, né? Quer dizer, o carisma, a espiritualidade é própria. Ok, o jeitão, vamos chamar assim, é bem característico. Agora, a doutrina é a mesma de qualquer instituição da igreja. Só muda o carisma. Então, oração e sacrifício. Quer dizer, são os meios, através dos meios de formação que nós temos aqui, que nos recordam, né? Os meios de formação nos recordam a necessidade de cultivar a oração. Cultivar a oração e a penitência próprias do espírito cristão. Reparem, todo cristão, todo batizado é chamado, né? Quer dizer, o Catecismo da Igreja Católica tem todo um capítulo, toda uma parte destinada à oração. E também fala dentro ali também do sacrifício, ou seja, para todo cristão isso daqui, né? Então, nesse sentido, oração e sacrifício, né? Os fiéis da prelazia do Opus Dei procuram assistir diariamente à Santa Missa, dedicam um tempo à leitura do Evangelho e de um livro espiritual todos os dias, procuramos nos confessar com frequência, procuramos cultivar uma profunda devoção à Nossa Senhora, através do terço, do ângelus, do lembrai-vos, né? São as práticas de piedade dedicadas à Nossa Senhora mais frequentes aqui no Opus Dei, né? Reparem, isso é próprio do Opus Dei, né? Quais as práticas de piedade? Vocês já repararam que na Igreja Católica existem muitas práticas de piedade? Muitas, muitíssimas, né?
E seria impossível, humanamente impossível, a gente viver as práticas de piedade, todas as práticas de piedade. Seria impossível, humanamente impossível. Então, São José Maria, por uma iluminação de Deus, ele montou, né, assim, um conjunto de práticas de piedade que, para o Opus Dei, seriam as práticas habituais. Então, isso é o que a gente chama de plano de vida espiritual. Quer dizer, plano de vida espiritual também é um nome genérico, né? Quer dizer, o plano de vida espiritual das pessoas do Opus Dei tem as suas práticas de piedade concretas. Vou dar o exemplo de uma prática de piedade, uma devoção, que o plano de vida espiritual do Opus Dei não contempla. A Quaresma de São Miguel. É ruim fazer a Quaresma de São Miguel? De jeito nenhum, é ótimo, é maravilhoso. Faz parte do plano de vida do Opus Dei? Não. Repito, é que na igreja existem muitíssimas práticas de piedade e que a gente tem que escolher, né? A gente tem que escolher quais que eu vou viver todos os dias. Agora, que cada um de nós, independentemente do carisma, que nos faz bem, que é bom a gente escolher ali umas práticas e procurar ser constante, isso sim. E isso sim é importante para qualquer um. Agora, quais nós vamos escolher ou quais nós vamos viver? Depende do carisma, depende do gosto, depende. Então o Opus Dei tem o seu conjunto, né, de práticas de piedade, né, que isso sim é próprio, é bem próprio, né, do carisma do Opus Dei, inspirado por Deus. O fundador deixou isso assim consolidado, né, lapidado, determinado. Agora, qual que é o foco disso tudo? É procurar cultivar a intimidade com Jesus Cristo. Cultivar a amizade, esse é o foco, né? Esse é o intuito, o objetivo. Cultivar a amizade com Cristo. Imitar Cristo, parecer-se com, conhecer Cristo para poder amar Cristo, para poder imitá-lo. Né? E claro, como Jesus Cristo também abraça, né, o sacrifício, né, a flagelação, coração de espinhos, carregar a cruz. Então, as pequenas mortificações também fazem parte da vida espiritual de qualquer cristão. Então, também no Opus Dei, né, se procura, como em qualquer parte da igreja, se procura viver as mortificações e os sacrifícios, né, e as penitências, como qualquer parte da igreja, né? Outro traço característico, unidade de vida. Unidade de vida. O fundador do Opus Dei também explicava, né, que o cristão, qualquer cristão, né, não deve levar uma vida dupla. Não deve levar uma vida dupla. Por um lado, a vida interior, a vida de relação com Deus, e do outro lado, como se fosse outra vida distinta e separada, a vida familiar, a vida profissional e a vida social. Não, é uma única vida com vários âmbitos, digamos assim, mas é uma única vida, né? A gente é filho de Deus 24 horas por dia, né? A gente tem que se identificar com Cristo 24 horas por dia, né? Então essa vida dupla, né, pessoas que vivem de um modo na igreja e vivem de outro modo em casa ou no trabalho. Falta de coerência de vida, falta de unidade de vida, né? Então, São José Maria sublinhava bastante essa ideia também da unidade de vida, da coerência de vida. Depois a liberdade, né? E com isso vamos terminando a nossa meditação. Eu acho que esse será o último elemento, sim. Liberdade. Os fiéis do Opus Dei somos cidadãos que gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres que os demais cidadãos. Somos iguais, né? Somos iguais aos demais cidadãos, né, perante a sociedade civil, né? É a mesma coisa também perante a igreja, somos a mesma coisa, né? Coisa entre aspas, né? Quer dizer, os mesmos direitos e os mesmos deveres que qualquer cidadão. Então, liberdade, né? São José Maria gostava muito de mencionar a liberdade, de ensinar sobre a liberdade, né? Por exemplo, né, quando a gente considera que pensando num fiel do Opus Dei, e também podemos aplicar isso a qualquer fiel cristão, hein? Nas nossas atuações profissionais, familiares, políticas, econômicas, culturais e etc., nós procuramos agir com liberdade, plena liberdade e plena responsabilidade pessoais.
Liberdade e responsabilidade pessoal. Quer dizer, sem pretender envolver a Igreja ou o Opus Dei nas suas decisões. Nem apresentar as próprias decisões como se fossem únicas. A única decisão congruente com a fé é a minha. Não. Há muitas decisões boas que são congruentes com a fé, que são coerentes com a fé. Não podemos pretender que as nossas soluções sejam as melhores ou as únicas, de forma alguma. Nesses campos, né, campo profissional, familiar, político, econômico, cultural, esportivo, né, do entretenimento, etc. As coisas são muito opináveis. Tudo bem, tem coisa que está errado, tem coisa que está certo, mas dentro do certo tem muita coisa opinável. Né? Tem gente que gosta de bossa nova, tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de música erudita. Tudo bem. Bem, depende do rock, né? Mas tá tudo bem, em geral, né? Até o rock dá para salvar também, né? Não tem problema, né? Dependendo do rock, né? Não tem problema não. Então, é isso, liberdade e responsabilidade, né? Quer dizer, um cristão, ele responde por si mesmo, né? Nós não somos porta-voz da igreja. Nós não somos porta-voz do Opus Dei. Cada um atua com a sua liberdade e a sua responsabilidade. Ah, por que você fez isso? Só porque eu quis, né? Ah, não, é que o padre mandou eu fazer. Não tem lógica. Uma coisa é a gente pedir orientação, pedir conselho, mas na hora que eu tomo a decisão é minha. Quer dizer, não foi o meu pai, não foi a minha mãe, não foi o padre, não foi o meu amigo, não foram eles que tomaram a decisão, fui eu que tomei a decisão. Então a gente não pode delegar a nossa responsabilidade para os outros. Não tem lógica isso, né? É até uma falta de maturidade, né? A gente querer jogar a culpa nos outros, né? Ah, eu fiz isso porque me obrigaram a fazer, né? Então tem um problema, né? Se te obrigaram a fazer algo, tem algum problema aí, né? Tem algum problema, né? Seja porque te obrigaram, seja porque você se deixou, né, levar pela coação de alguém, né? Então, tá mal explicado, né? Bem, eu dizia que iríamos terminar, então temos que terminar, né? Então, liberdade, né? Como isso é importante, né? A gente saber viver com liberdade e responsabilidade correspondente e respeitando a liberdade dos outros, né? Respeitar a liberdade dos outros. Assim como a gente quer que respeitem a nossa, como é que a gente não vai respeitar a liberdade dos outros, né? Também sabendo distinguir, né? O que é doutrina católica, e que a gente não mexe, não muda, e o que é opinável, né? E o que é passível de adaptações. Então tem coisas que são muito adaptáveis com as épocas, né? Com os costumes das épocas. Muda, né? Imagina se ainda hoje a gente vestisse a roupa que Jesus usava há 2000 anos. É um pouco diferente, né? O mundo mudou, o mundo evoluiu, a gente não precisa ficar preso. Não, eu tenho que me identificar com Jesus, então eu vou usar a túnica que Jesus usava. Né? Eu vou usar as sandálias que Jesus usava, entendeu? Porque eu quero me identificar com Cristo. Olha, pode ser que alguma instituição da igreja tenha esse carisma, entendeu? Mas não é o carisma do Opus Dei, né? Não é. Bem, vamos terminando, que essas ideias nos ajudem aí a preparar a grande festa do dia 2 de outubro, a celebrar mais um aniversário da fundação do Opus Dei e, sobretudo, né, a gente também perguntar para Deus, né, Senhor, de tudo isso daqui, né, e tudo que a gente vai aprendendo aqui no Centro Cultural, nos meios de formação, o que Deus está nos pedindo? No fundo é isso, né? Quer dizer, Deus se utiliza de tudo isso para tocar o nosso coração, para nos mostrar, né, o que é preciso fazer nesse caminho rumo à santidade. Ou seja, nesse caminho rumo ao céu, que é o único que importa, né? O único necessário é a amizade com Deus, o único necessário é Deus. E quanto não temos que nos esforçar para trilhar esse caminho que nos conduz ao céu. Terminamos a nossa meditação pedindo a Nossa Senhora, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que ela também, né,
vá nos conduzindo rumo ao céu, né, com essa ajuda que nós temos aqui no Opus Dei. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.